maior amigo de Eduardo Bolsonaro no Congresso dos Estados Unidos, acabou de ser condenado a 7 anos de prisão e foi preso, claro, por corrupção. Jorge Santos, que é brasileiro, já estava afastado do Legislativo há algum tempo por causa do processo criminal que respondia. A família Bolsonaro se envolve somente com criminosos, em qualquer lugar do mundo. Eles também foram visitar um congressista lá deles, né? O equivalente ao nosso deputado federal, o tal do Jorge Santos firmou nesta quinta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ele admite envolvimento em um caso de estelionato. Santos sofre críticas por mentir no currículo sobre a própria história educacional e profissional e também inventou falsas alegações de que era descendente de sobreviventes do Holocausto e de que a mãe dele estaria no World Trade Center durante os ataques de 11 de setembro de 2001. O deputado conservador americano, filho de pais brasileiros, Jorge Santos, foi preso hoje de manhã nos Estados Unidos. Ele responde a processos por lavagem, fraude, lavagem de dinheiro e roubo de verba pública. Melhor essa história, porque além de toda essa questão da corrupção, ele se vende como o cara conservador, mas ele já foi drag queen. Aqui é a Kitara Havashi, que é a drag queen que ele interpretava, né, em 2005. Enquanto isso, seus seguidores vão sendo tirados do convívio social. Seja porque cometeram crimes em nome do Jair e agora estão presos, seja porque as pessoas normais não têm mais paciência para lidar com gente tão ignorante e alienada. Infelizmente é cedo para dizer que eles aprenderam a lição. Ao contrário, os que ainda permanecem em transe vão se tornar ainda mais cegos, loucos e violentos. Não sabemos como esse momento triste da história do Brasil vai terminar, mas certamente demorará décadas para termos um país normal, novamente. Eu sei todos os meus colegas que votaram no Bolsonaro. Inclusive, durante muito tempo, consegui dialogar com eles, conversar com eles. Mas tem uma hora que dá um certo enjoo, entende? Porque você fala assim, gente, não é possível que a Regina não saiba da tortura, por exemplo, que a Beth Mendes sofreu durante uma colega nossa, da mesma idade que a Regina, Beth Mendes, que foi inclusive foi secretária de Cultura de São Paulo, deputada federal diversas vezes. Beth é uma grande figura do meio artístico, atriz, e foi torturada pelo Ustra, pessoalmente pelo Ustra. Sabendo tudo isso, eu, assim, não consigo admitir, mas a pessoa tem o direito. Ela tem o direito de se expressar, de dizer o que ela acha das coisas. E de ter lá 3 milhões de seguidores na internet que ouve o ponto de vista dela. E ela acusando de que não há democracia. Ela dizendo que nós vivemos um regime que não é democrático. Sendo que ela está autorizada a publicar as coisas que ela publica. Então, eu acho que tem um desvio aí que eu não entendo se é um desvio psicológico ou de caráter mesmo, né? Não é possível que você não veja. Agora, é óbvio que todo mundo tem direito de ser de direita ou de esquerda, cada um adota a ideologia em que acredita. Eu acredito genericamente nos conceitos da esquerda. O que será que esses caras esperam conseguir com isso? O que será que realmente motiva esses caras? O que passa pela cabeça deles? Era óbvio que não ia acontecer nada. Ia acontecer só o que aconteceu, que 1.400 presos, né? O que explica isso, cara? O Jean tava falando aqui antes, ele te perguntou se era um surto coletivo. Eu acho que tem um pessoal fanático, e todo fanatismo, no meu entender, é burro, né? Porque assim, como é que você convence um fanático? Não convence. Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. Sim. E ele vive em função dessa crença. Ele não se baseia em evidências.
Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está muito naquelas pessoas que estão meio perdidos na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um número X, eu acho que graças a Deus ainda é uma minoria, que está com esse comportamento fanático mesmo. Hoje vamos mostrar que Bolsonaro montou no seu governo uma verdadeira estrutura do mal, só com gente igual a ele. Bolsonaro é cruel. Só tem um monte de dado pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Seu ministro da Economia também. Veja o que ele falou contra o reajuste dos servidores. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. 2 anos sem aumento de salário. Bolsonaro é irresponsável com o meio ambiente. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O seu ministro do meio ambiente também. Inclusive, é investigado por tráfico de madeira. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento. Bolsonaro é desumano. Fez tudo para atrasar a compra das vacinas. Vai comprar vacina, só manda aqui na casa da tua mãe. E colocou um ministro omisso, denunciado por corrupção na CPI da Covid. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Bolsonaro é inimigo da educação. Colocou um ministro da sua confiança. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Mas o seu ministro da Educação foi preso num esquema envolvendo propinas em barras de ouro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para você. O governo Bolsonaro é assim. Falta competência, falta humanidade. É pra puta que eu pariu, porra! Mas sobram escândalos de corrupção. Até seu ex-ministro confirma. É passar pano pra mentira, passar pano pra ladrão, porra. Porque o bolsonarismo se corrompeu. Mas uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? O Brasil não merece um presidente assim. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.